Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da classificação do Verdão para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Passamos pelo Curitiba em 2 jogos nas oitavas de final. Na ida, semana passada, o Verdão bateu coxa lá no estádio Couto Pereira por 3-2 e agora recebeu o Curitiba no estádio Bruno José Daniel em Santo André. Poderia até empatar para avançar e foi o que aconteceu. 1-1, o Curitiba saiu na frente no primeiro tempo, numa infelicidade do goleiro David, que acabou falhando feio ali, mas na segunda etapa ele, Riquelme Felipe, marcou o gol da classificação palmeirense, completando o cruzamento do Gilberto para variar um pouquinho a assistência do nosso lateral direito. Daqui a pouco eu trago dados sobre o Gilberto, sobre o Riquelme também. Vocês vão assistir os 2 gols, saber da escalação do técnico Lucas Andrade, com novidades e muito mais para vocês. Bom, antes de trazer a escalação do técnico Lucas Andrade, só detalhar que o Sub-20 palmeirense passou por uma pequena maratona de jogos nas últimas semanas, né? Enfrentamos 2 vezes o Corinthians, ida e volta das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, também o próprio Curitiba, jogo de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Por isso, 2 jogadores foram preservados, começaram no banco de reservas e, curiosamente, a dupla participou do gol, né? Eles entraram durante a partida e aí o Gilberto, portanto, começou no banco, e o Riquelme Felipe também, 2 atletas considerados titularíssimos desse time. Bom, para o lugar do Gilberto, na lateral direita, tivemos o Ednei, né, aí um lateral direito por outro, e no lugar do Riquelme Felipe não entrou um atacante, entrou um zagueiro, barra lateral esquerdo, de vez em quando faz a lateral, o Gabriel Vareta, né? Então a formação mudou, né? Vou trazer a escalação direitinho para vocês entenderem, porque o Verdão jogou num 3-5-2, fazia tempo que isso não acontecia na categoria sub-20 palmeirense. Então o David jogou no gol, tivemos 2 alas, o Ednei pela direita e o Arthur pela esquerda, os 3 zagueiros, o Vareta entrando, portanto, para fazer companhia aos 2 titulares, Benedetti e Robson Jacaré. No meio, o Rafael Coutinho ao lado do capitão Patrick. E na frente não tivemos o quarteto, né? Como a gente costuma falar, o quarteto mágico do Palmeiras, com a ausência do Riquelme, que ficou no banco. Tivemos um trio, Alain, Thales e Luigi. Bom, e não sei se foi por conta da maratona de jogos, jogadores com as pernas um pouco mais cansadas ali, teve a questão da chuva em Santo André, teve a questão da mudança tática, mas enfim, fato é que o Palmeiras não teve uma boa atuação no primeiro tempo, né? Não repetiu as boas atuações das últimas partidas, muitos erros de passe, alguns jogadores atuando um pouco abaixo do que a gente está acostumado, se bem que também, né, exigir muito, né? Por exemplo, o Thales esteve abaixo no primeiro tempo, é verdade, mas você vai criticar o Thales, né, cara? Pô, uma temporada, assim, magnífica do nosso camisa 9, mas dessa vez esteve abaixo um pouquinho, assim como outros jogadores. Bom, eu falei da chuva, né? Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, algumas luzes do estádio Bruno José Daniel acabaram se apagando, a partida teve que ser paralisada, ficou mais ou menos 8 minutinhos ali parada, e na verdade não foi um bom primeiro tempo, né? É claro que a chuva atrapalhou um pouco, mas o Curitiba abriu o placar num lance inusitado, dá pra dizer assim, né? Cobrança de escanteio, teve uma bela finalização na trave, inclusive a bola subiu e o David acabou colocando a bola para dentro, né? Gol contra, claro, do nosso goleiro, que falhou recentemente contra o Corinthians naquela cobrança de falta, né? Num jogo de ida lá do Campeonato Paulista Sub-20, de quartas de final, se posicionou mal e agora ele coloca para dentro das redes, né? Não vive boa fase o nosso goleiro, pegou pênalti recentemente na final do Brasileiro contra o Cruzeiro, é verdade, mas enfim, falhou feio contra a equipe do Coxa. Bom, e talvez por conta do desempenho um pouco abaixo, o técnico Lucas Andrade fez questão de mexer ainda no primeiro tempo, entrou o Riquelme Felipe na vaga do Gabriel Vareta. Aí o Palmeiras atuou com força quase máxima ali, né, com aquele time que a gente está acostumado, com exceção do Gilberto, que permaneceu no banco até o intervalo, e o Ednei permaneceu na lateral direita até o finalzinho do primeiro tempo. Bom, e sem o Gilberto no primeiro tempo, quem assumiu as bolas paradas foi o Alain, camisa 10 palmeirense, teve a chance ali, quase colocou para dentro, a bola chegou a bater na rede pelo lado de fora, mas convenhamos, é pouco, né? É pouco pelo que a gente está acostumado desse time sub-20, como eu falei agora há pouco, tivemos muitos erros de passe no primeiro tempo e o time foi melhorar bem no segundo tempo, quando o Lucas Andrade fez algumas mexidas importantes no intervalo, como por exemplo a entrada do Gilberto, que entrou muito bem, é titular desse time, deu assistência para o gol do Riquelme, daqui a pouco a gente vai assistir, sofreu uma falta no final do jogo, inclusive, que gerou a expulsão de um jogador do Curitiba, e também tivemos uma mexida mais ousada do técnico palmeirense, entrou o Sorriso, que é um atacante,
e saiu o volante Rafael Coutinho. Ou seja, o Verdão iniciou a segunda etapa só com o Patrick na volância e praticamente 5 atacantes, né? O quarteto que a gente está acostumado, Alain, Riquelme, Thales, Luigi, e esse quarteto ganhou a companhia do Sorriso, que aliás entrou muito bem também. E embora o Verdão tenha melhorado na segunda etapa, conseguiu o gol de empate, também criou outras grandes chances, com uma bola na trave do Sorriso, que daqui a pouco a gente vai assistir. A primeira boa chance do segundo tempo foi do Curitiba, né, que poderia ter feito 2-0 e ia complicar muito a vida do Palmeiras. O Breno recebeu com liberdade na entrada da área, uma falha de marcação do Palmeiras, e essa bola passou muito perto, parece até ter tocado a trave. Então, olha, Verdão deu muita sorte nesse lance. Mas aí o Luigi começou a assumir a responsabilidade ali, né? E o Luigi tá pronto para os profissionais. Inclusive saiu uma notícia nessa quinta-feira de que para 2025 o Luigi será efetivado no time principal. O Abel Ferreira tem gostado muito das apresentações do nosso camisa 11 no sub-20 e olha a jogada que ele fez, cara. Lembrou o Estevão no último final de semana contra o Juventude, que ele sofre a falta, mas não para não, né? Ele continua a jogada, o juiz deu vantagem, ele seguiu e a jogada foi muito bonita ali pela esquerda realmente, né? Até que ele consegue assistência pro Sorriso dentro da área e o nosso atacante consegue acertar o travessão, cara. Que pena, né? Seria uma baita assistência do Luigi e um golaço do Palmeiras em Santo André. Até que aos 18 minutos do segundo tempo, o Verdão usou sua arma mais letal, né? Ou uma das armas mais letais desse sub-20, com toda certeza, que é a bola parada do Gilberto, né? Ele colocou na área certinho ali para o Riquelme Felipe marcar seu 15º gol no ano. Primeiro gol dele na Copa do Brasil sub-20. E olha que informação legal, dos 15 gols do Riquelme no ano, mais da metade, 8 gols, foram gols considerados decisivos, né? Ou aquele gol que abriu o placar no jogo, ou aquele gol que deu o empate ou vitória ao Palmeiras. Esse gol, por exemplo, deu a classificação, né? Tem sido muito decisivo o nosso atacante Riquelme Felipe. E já que eu falei do Riquelme, tem uma estatística impressionante do Gilberto também, né? São 15 assistências na temporada. Se por um lado o Riquelme chegou a seu 15º gol, o Gilberto chegou à sua 15ª assistência. Tem gente que contabiliza até mais, né? 16, 17 assistências pro Gilberto no ano, né? Enfim, mas é o líder de assistências do Verdão na temporada, o grande garçom desse time, e os números dele na Copa do Brasil Sub-20 são impressionantes, né? Porque ele disputou até aqui 3 partidas, teve a estreia contra o União ABC e aí mais 2 partidas contra o Curitiba. Então são 3 partidas e 4 assistências, né? Impressionante o aproveitamento do nosso lateral direito nas bolas paradas. E vocês se lembram na ida, né, que o Luigi fez 2 gols no segundo tempo com 2 assistências do Sorriso. E essa dupla mostrou que realmente se entende muito bem, né? A gente mostrou agora há pouco aquela jogadaça do Luigi para a bola na trave do Sorriso e minutos depois, quase que o Luigi vira o jogo após uma tabela exatamente com o Sorriso. Essa dupla que vem se entendendo bastante e o zagueiro do Curitiba acabou atrapalhando os planos do camisa 11 palmeirense. Aí a gente tem que mostrar uma cena feia no final, né, cara? Uma entrada criminosa do volante ali do Curitiba para cima do Gilberto e acabou sendo expulso direto, né? Levou o cartão vermelho direto. Curitiba jogou com um homem a menos, mas estava bem no final já, né? O Gilberto permaneceu em campo, até cobrou uma falta, mas parece que ficou mancando até o final. Tomara que não tenha sido nada com ele e nem com o Patrick, que minutos antes acabou caindo no gramado ali. Enfim, então uma dupla que não sei se preocupa ou não, mas tomara que não tenha sido nada de grave com nenhum deles, que eles possam continuar jogando essa reta final, e reta final importantíssima de temporada. Bom, e sobre o adversário do Verdão nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, atenção, hein? Saiu nessa quinta-feira porque os jogos foram acontecendo, né? E aí, o que acontece? A CBF organiza, né? O time de melhor campanha até o time de pior campanha, obviamente, dentre as equipes classificadas, né? E aí, os pontos vão se acumulando. Então, o Palmeiras ganhou, por exemplo, do União ABC na estreia, 3 pontos. Ganhou do Curitiba lá no Couto, mais 3 pontos. Só que empatou contra o Coxa em casa, então totalizando 7 pontos. Então os times vão sendo organizados e o Verdão terminou na 5ª colocação. E quem terminou em 4º para enfrentar o Palmeiras, portanto, foi o Cruzeiro, exatamente. Então teremos reedição da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 nas quartas de final da Copa do Brasil. E se por um lado esse duelo entre Palmeiras e Cruzeiro acabou de ser definido, né, ou seja, a CBF ainda nem definiu datas e horários para essas partidas
de quartas de final de Copa do Brasil Sub-20, a Federação Paulista de Futebol já definiu durante essa semana as datas e horários das semifinais do estadual, né? Então, atenção, Paulistão Sub-20, competição super tradicional, o Verdão busca mais um título estadual na categoria e vai enfrentar o forte Novo Horizontino, que teve uma campanha superior à do Palmeiras até aqui, né? Então, exatamente, vai decidir em casa, lá em Novo Horizonte. O Palmeiras joga a primeira partida lá em Santo André, nessa próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, às 15 horas. Então, portanto, lá no estádio Bruno José Daniel. E a volta no estádio Jorge Ismael de Biase acontece lá no outro domingo, dia 3 de novembro, às 18 horas. Fechou? Então, anota na agenda para não perder e deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta o que vocês acharam da atuação do Verdão contra o Curitiba. Tenho certeza que muitos esperavam uma vitória jogando em casa, mas o empate classificou a equipe palmeirense. E aproveita também para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que gosta de categorias de base, tá? O último recado, seja membro aqui do nosso canal, clique no botão aqui embaixo, perto do botão like, dislike, inscreva-se. Bem aqui tem o botão seja membro para você prestigiar o nosso trabalho, para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos para vocês sobre as nossas crias da academia, prestigiar essa molecada palmeirense que merece bastante, e de quebra você vai receber diariamente notícias exclusivas sobre as categorias de base do Verdão. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.